Essa barreira entre o que é estresse da nossa vida cotidiana, no qual o nosso organismo está preparado para situações de ameaças, riscos, com preocupações futuras exacerbadas, isso se transforma num quadro de ansiedade. Para a gente falar em transtorno de ansiedade, é preciso retomar um tema que são as emoções básicas. E dentre as emoções básicas que nós sentimos e vivemos no dia a dia é medo e ansiedade. O medo é uma situação de alerta por uma situação de perigo iminente. A ansiedade é uma situação na qual nós temos uma prevenção de algo que pode acontecer. Quando esse medo e essa ansiedade ou esse fator de prevenção, ele acresce muito ou ele se exacerba muito, nós temos o transtorno de ansiedade. As principais causas podem ser biológicas, genéticas, no qual a pessoa tem uma pré-condição para ter esse quadro de transtorno ansioso. A outra condição são questões do dia a dia, onde as preocupações, a exacerbação do cotidiano, do estresse cotidiano pode levar também a transtornos ansiosos. Doenças físicas também pode levar a questões de ansiedade, transtorno ansioso, preocupações com a saúde física, situações emergentes que possam trazer grande estresse, que são causas múltiplas para o quadro de transtorno de ansiedade. Temos vários tipos de transtorno de ansiedade. O quadro de ansiedade generalizada, que é um quadro praticamente, no qual a pessoa sente ansiedade praticamente o tempo todo e em grau exacerbado. Nós temos o transtorno de pânico, que faz parte do quadro de transtorno de ansiedade. São crises paroxísticas ou crises que vêm abruptamente, no qual a pessoa se sente muito vulnerável. Nós temos os quadros de transtorno de ansiedade fóbico, no qual as pessoas têm ansiedade por algum objeto ou alguma situação muito específica. Nós temos os transtornos ansiosos agorafóbicos, no qual as pessoas têm medo de situações onde existe um ambiente muito largo, um horizonte muito extenso, ou às vezes em situações muito fechadas, ou às vezes em situações onde existem multidões, pode desencadear esse tipo de transtorno. Além disso, a gente também fala de espectro do transtorno ansioso. O transtorno de estresse pós-traumático, quando existe um evento muito importante e grave na vida da pessoa, que pode levar a esse quadro de ansiedade, e os transtornos obsessivos compulsivos, no qual também existe esse padrão de ansiedade concomitantemente a ideias obsessivas ou comportamentos que se repetem independente da voluntariedade da pessoa. Essa barreira entre o que é estresse da nossa vida cotidiana, no qual o nosso organismo está preparado para situações de ameaças, riscos, com preocupações futuras exacerbadas, isso se transforma num quadro de ansiedade. Nós podemos ter situações de hipertensão, nós podemos ter situações de alterações de glicemia. Praticamente todas as doenças sofrem com o transtorno ansioso. Dentre as situações de sinais e sintomas físicos e psíquicos que a ansiedade pode trazer, a gente tem irritabilidade, intolerância, começa a haver repercussões físicas, insônia, começa a ter repercussões no apetite, taquicardia, sudoreses, sintomas respiratórios, e a pessoa precisa aprender a lidar com essas situações. De que maneira? Aprendendo que naquela situação ela precisa refletir, parar e pensar, buscar situações ambientais onde ela possa se tranquilizar para poder lidar com essas situações. O transtorno de ansiedade pode chegar a um nível que a pessoa possa perder a funcionalidade, cansaço, a dinamia, pode chegar a quadros psiquiátricos como depressão, são quadros mais graves, deterioração física, problemas físicos, cardíacos, gastrointestinais, problemas do ponto de vista neurológico, todas essas situações que sofrem impacto, ou qualquer órgão que sofre impacto do ponto de vista da ansiedade, dessas grandes emoções constantes, podem levar a quadros patológicos clínicos. Vários especialistas podem ser consultados para a realização do diagnóstico. O próprio clínico geral pode trazer a hipótese desse transtorno de ansiedade. E claro que trazendo a hipótese à tona,
vai se buscar ajuda com pessoas especializadas, psiquiatras, psicólogos, que vão poder ajudar a pessoa do ponto de vista terapêutico em várias faixas para a pessoa poder lidar com esse transtorno. Os principais tratamentos indicados é a ajuda multiprofissional. A gente tem um arcabouço de terapêuticas medicamentosas que pode ajudar. Terapia, uma das mais indicadas é terapia cognitivo-comportamental. O tratamento faz efeito na medida que as pessoas elas realmente se engajam nessas questões, que não é só o uso da medicação, é mudança de hábito de vida, mudança de determinadas situações que elas podem trazer grande parte de ansiedade. Mas, de maneira geral, quando a pessoa começa a se tratar, ela sente os benefícios muito rapidamente. Do ponto de vista de bem-estar físico, muitas vezes a gente prescreve exercício físico, atividade física constante, porque, com certeza, essas situações vão trazer um maior bem-estar. Mudança de alimentação, nutricionistas podem estar ajudando nessa situação, nutrólogos. Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha um bem-estar maior, sempre pensando em mudança de hábitos. A gente tem indicado bastante técnicas de relaxamento. Isso pode trazer realmente, uma mudança na capacidade da pessoa pensar sobre essas situações de estresse. Todas essas ajudas alternativas, que a gente chama de alternativa yoga, dança, atividades físicas, mudança de hábitos sociais, tudo isso pode trazer um grande benefício no tratamento do transtorno ansioso.